João, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 3, versículo de número 14. Evangelho de João 3,14 diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que creia tenha a vida eterna. Irmãos, esse versículo ele foi uma fala de Jesus Cristo numa conversa com Nicodemos, onde ele fala: necessário vos é nascer de novo. E no final do trecho dessa conversa, onde Jesus conversa com Nicodemos, ele fala para Nicodemos e para as pessoas que estão ali presentes, ele fala o seguinte: da mesma maneira, do mesmo modo, da mesma forma que Moisés levantou ou ergueu a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Se nós apenas lemos esse versículo sem conhecer o contexto bíblico e o que Jesus, ou sobre o que Jesus está falando, nós não iremos entender o que Jesus queria falar para Nicodemos. Se nós apenas olharmos para esse versículo, nós iremos ficar meio que perdidos, como alguém que caiu de paraquedas e não sabe onde está. Quando Jesus fala esse versículo, ele falou para o povo judeu, para o povo de Israel e para Nicodemos, que era um mestre da lei. Era um homem que ele sabia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio decorado, de cor. Alguns de nós nem o Salmo 23 sabem de cor, irmão. Nicodemos sabia 5 livros da Bíblia de cor, sem esquecer nenhuma parte, porque era o costume deles para se tornar mestres, saber falar e onde está cada parte do Pentateuco, dos primeiros livros da lei de Moisés. E quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos sabia do que Jesus estava falando: a serpente no deserto. E para nós entendermos o que Jesus queria falar para eles e o que Jesus quer falar hoje para nós devemos olhar o que é essa serpente no deserto. Aí você vai abrir Números, capítulo de número 21. Quarto livro da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números. O livro de Números, que no original é o livro de Bemidbar, no deserto de. O nome original do livro é Bemidbar, que significa no deserto de. Livro de Números, capítulo de número 21. Vamos ler o versículo de número 4, a partir do versículo de número 4. Então partiu do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fartio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, ou serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morderam muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tira de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, ponha numa haste, e será que todo mordido que mirar ou que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Números 21, ele vai narrar a história do que Jesus queria falar. Esse momento, você sabe que o povo de Israel, durante toda a caminhada no deserto, foi um povo difícil de ser tratado. E aqui não foi diferente. Você viu que eles começaram a falar primeiro contra Deus e contra Moisés. E a consequência dessa rebeldia foi Deus permitir que serpentes viessem morder o povo. E o povo começou a ser picado, ser mordido e morrer por causa daquelas serpentes. Aí eu quero que você entenda uma coisa, para nós entendermos o que Jesus queria falar. Toda a Bíblia, eu já falei isso aqui dezenas e dezenas de vezes. Toda a Bíblia, ela fala de um tema único que se chama Jesus Cristo.
e o plano redentivo de Deus através de Jesus Cristo. Em toda a Bíblia você vai encontrar Jesus. Em toda a Bíblia você vai encontrar o plano redentivo. E o que é o plano redentivo? É o projeto de Deus para a salvação da humanidade pecadora. É o projeto de Deus que tira o homem pecador, tira dele o pecado e torna ele salvo, remido e lavado. Esse é o projeto redentivo. E durante toda a trajetória da humanidade, Deus vai mostrando como aconteceria esse projeto redentivo. Durante todo o dia a dia do homem, da história, como ela foi correndo, e principalmente com o povo de Israel, que está registrado na Bíblia, cada história, cada personagem, cada palavra fala de Jesus. E Números capítulo 21 não é diferente. Foi algo que aconteceu com o povo de Israel, só que foi algo também profético. Esse momento histórico, esse momento vivido pelo povo de Israel, foi um momento tipológico, foi um momento profético, foi um momento que eles estavam vivendo, mas naquele momento estava significando algo que viria a acontecer no futuro. Aí eu quero que você leia comigo de novo, Números 21. Versículo de número 6, que diz o seguinte: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. Morderam muitos do povo de Israel. Veio o povo de Israel e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse Deus: faça uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Aí você precisa entender que cada personagem daqui significa algo futurístico, profético. Você precisa entender que o povo simboliza eu e você, o mundo. O povo de Israel simboliza o mundo que blasfema contra Deus, o mundo que peca contra Deus, o mundo que desobedece a Deus, o mundo que é contra, que é contrário, que é inimigo de Deus. E essa serpente simboliza o pecado que ataca o homem e mata o homem. Só que, assim como a humanidade é atacada e morta por causa do pecado, a humanidade também precisa de um salvador, precisa de uma salvação, de um escape. E dentro desse momento aqui, a nação de Israel roga a Moisés um escape, e Deus envia um escape. E o escape era: Moisés ia construir, ia moldar uma serpente, uma cobra feita de bronze, uma cobra feita de moldura, de ferro. Essa cobra deveria ser hasteada no topo de uma haste, em cima de um monte, e ficaria colocada em um monte. E as pessoas que eram mordidas pelas cobras, antes de morrer, é claro, deveriam, se quisessem, olhar para a serpente de bronze, e ele está dizendo, e eram curados, e saravam, e não morriam. Aí você precisa entender que, lógico, é uma figura muito típica do próprio Cristo. Aquela serpente colocada no alto de um monte, no alto de uma haste, simbolizava Jesus Cristo. Aí você vai dizer: mas Samuel, uma serpente simbolizando Jesus? Uma serpente simbolizando Cristo? Eu não acredito nisso e nem concordo com isso. Como Jesus vai ser representado por uma serpente? Nós acabamos de ler João 3:24, que dizia: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Jesus, o próprio Cristo, se compara à serpente. Por quê? Porque aquela serpente, a serpente é um simbolismo do pecado. Aí você lembra o que Cristo fez na cruz do Calvário? A Bíblia diz que Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, os nossos. Ele se fez, pecado por nós. Por isso que a serpente é o simbolismo de Cristo. Por isso que a serpente no deserto simboliza o próprio Cristo. O que Ele viria a fazer na cruz do Calvário, o que Ele viria a fazer por nós naquela cruz, morrer em nosso lugar, para que o pecado fosse colocado sobre Ele, e para que o pecado fosse levado por Ele. Diga amém. Agora volta para João 3, por favor. E é interessante que quando as pessoas eram mordidas e olhavam para a serpente, elas eram curadas. Mas a Bíblia não fala que Deus tirou as serpentes do meio da terra. Não fala isso. Continuavam lá, porque é o pecado continua no mundo. Mas todas as vezes que eles olhavam, é interessante, olha para cá para você entender. Quando eles eram mordidos, a simples coisa que eles precisavam fazer era olhar para a serpente. Isso fala
Você viu assim algum anjo descendo com um papel dizendo seus pecados estão perdoados, carimbados no céu? Você viu? Mas quem crê que seus pecados estão perdoados? Isso é fé. Quem crê que vai para o céu? Isso é fé. Por isso que deveriam apenas olhar, não era tocar, não era adorar, não era venerar, simplesmente olhar, é uma atitude de fé, porque a salvação é pela graça, mediante, através, pelo mecanismo da fé. Diga aleluia. João capítulo de número 3. João capítulo de número 3, versículo 14 de novo. Desculpa, eu tinha falado 24, né? 14. Então, depois que nós lemos o número 21, e eu expliquei rapidamente, você pode olhar em casa e ler muito mais, entender muito mais. Aí imagina que você é Nicodemos, e você tem na sua mente o que é a serpente do deserto e o contexto. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz, do mesmo modo que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Agora, quando você lê isso, você pode entender isso. Aí você tem que entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por que a serpente foi levantada e por que Cristo deveria ser levantado? Como eu já falei, era por causa do pecado. Mas por que falar isso? É claro que eu sei que o pecado da humanidade matou Cristo, ou por causa do pecado Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas muitas vezes nós não entendemos o real poder que existe no pecado. Por exemplo, abre em Gênesis capítulo de número 3. Às vezes nós não valorizamos o que Cristo fez na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que Ele conseguiu na cruz do Calvário. Nós não entendemos plenamente. Imagina que você tem uma dívida de 52 milhões de dólares. E essa dívida, lógico, se juntar todos nós, ainda se tornaria impagável. Mas alguém chegou e pagou essa dívida para você. Eu pergunto, você será agradecido por ela? Por ele, sim ou não? Por que você vai ser agradecido? E muito agradecido? Porque você soube o que ele fez. Amém? Você entendeu o que ele fez. As pessoas que não entendem sobre Jesus, não entendem o que ele fez, não valorizam o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não se envolvem com Cristo, não caminham para Cristo, porque simplesmente não conseguem compreender o que ele alcançou na cruz do Calvário. Gênesis 3. Gênesis 3, ele narra a queda do homem. Aí eu quero ler com você versículo 15. Versículo 16. E disse a mulher: multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez, por meio de dores darás luz a filhos, o teu desejo será ao teu marido, e ele te governará. Não era assim. Nada disso aqui existia, mas por causa do pecado começou a existir. Versículo 17. E Adão, Deus disse: visto que atentaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, olha aí, maldita é a terra. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Do seu suor do rosto comerás o teu pão, até que da terra tornes, porque dela vieste, para ela voltarás. Agora olha para mim. É interessante que o pecado gerou algo não só na vida do homem, porque Deus disse para Adão: por causa de ti, por causa do teu ato, por causa do teu pecado, maldita é a terra. O pecado foi tão poderoso, o pecado é tão mau, o pecado é tão avassalador, que a própria natureza foi corrompida, foi tocada, foi alterada por causa do pecado. A terra começou a criar nela espinhos, não havia. Abrolhos, cardos, não haviam. Começou a aparecer por causa do pecado. Aí você tem que entender o poder maligno do pecado, o poder destruidor e avassalador do pecado. E por isso você tem que pensar 2, 10, 4, 1000, 10 mil vezes antes de cometer um pecado. Porque se o pecado teve poder para alterar a genética, a biologia da terra, o que ele não pode fazer com a sua família e com você? Se o pecado teve poder para gerar na terra algo que ele não tinha na terra, o que ele pode fazer conosco então?
Gênesis capítulo 3, versículo 24 ainda. E expulsou o homem, colocou então querubins ao oriente do jardim do Éden, um refúgio de uma espada que se movia para guardar o caminho da árvore da vida. Além de tudo isso, o pecado fez algo que era pior. O pecado fez algo que não poderia ser concebido até então, que foi tirar o homem da presença de Deus. O homem Adão, a mulher Eva, era um casal que tinha comunhão, que tinha acesso, que olhava, que falava, que conversava, que se deleitava com a presença do Rei dos Reis. Mas o pecado fez Adão ficar longe de Deus. O pecado fez Adão entender que ele estava nu. O pecado fez Deus tirar ele e expulsar ele do Éden. Então você precisa entender pelo menos algumas coisas que o pecado gerou. A primeira coisa que o pecado gerou foi separação eterna. Deus disse: coma de todas as árvores menos dessa, porque no dia que comeres certamente morrerás. Aquela morte não era apenas uma morte física, mas uma morte espiritual e eterna. A morte espiritual, querido, é a pior morte que nós poderíamos enfrentar. Poderíamos sofrer na carne todos os dias, poderíamos ser açoitados todos os dias, poderíamos ficar com chagas abertas todos os dias, poderíamos passar fome todos os dias, desde que a nossa vida eterna estivesse garantida com o Senhor. Diga amém. Você pode sofrer o que sofrer na terra, não importa. Você pode passar por todos os problemas que um ser humano pode enfrentar sobre a face da terra, não importa, desde que a sua vida eterna esteja garantida com o Senhor. Pior do que o mal que você pode enfrentar aqui é passar a eternidade longe do Senhor. E essa é a primeira consequência do pecado. Outra consequência do pecado foi a terra ser tocada. Segunda coisa, a glória foi perdida. O homem andava com Deus e olhava na face de Deus. A glória de Deus estava sobre Adão, a glória de Deus estava sobre Eva, e essa glória foi perdida. Quando o homem pecou, a doença começou a governar sobre a face da terra. Não havia governo de doenças, não havia governo de enfermidades, não havia governo de dores. Foi uma geração do pecado sobre a face da terra. Foi uma porta que o pecado abriu para que o homem pudesse ter o seu corpo tocado por enfermidades. E o pecado passou para o DNA do homem. Por isso que em João 3 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o pecado ele foi entranhado dentro do DNA espiritual do homem. E de homem a homem ele é passado. E de pessoa a pessoa, de geração em geração ele é passado. Esse é o problema e é o poder do pecado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por causa desses problemas. Quando Jesus foi crucificado, foi por causa desses problemas. Os cravos nas mãos de Jesus foi para resolver isso. A coroa de espinhos para resolver isso. Os açoites para resolver. As bofetadas no rosto, a humilhação, a vergonha, o desprezo de Jesus na cruz do Calvário foi para que tudo isso fosse resolvido. Marcos capítulo de número 15. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 34. Marcos 15, 34 diz: e na hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Olhe para mim, querido. Nós lemos isso e não conseguimos captar o que está envolvido nesse versículo. Nós ouvimos que Jesus gritou essa frase, mas não conseguimos às vezes compreender por que ele gritou isso. Algumas pessoas dizem e afirmam que quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi porque Deus se afastou de Jesus, porque não conseguiu
conseguia ver o sofrimento de Jesus, porque não conseguia mais suportar a dor de Jesus, porque não conseguia mais conceber estar presente no momento de aflição de Jesus, mas não foi por causa disso. Durante toda a vida de Cristo, durante todos os seus mais de 30 anos, o Pai sempre esteve ao seu lado. Durante toda a vida de Jesus, como criança, adolescente, como mestre sobre Israel, Deus, o Espírito Santo estava com ele, e Cristo tinha a consciência disso. Ele sabia porque ele sentia a presença de Deus, ele sabia porque ele sentia que o Espírito Santo estava sobre ele. Mas nesse exato momento, foi quando o pecado de toda a humanidade entrou em Jesus. Nesse exato momento, o meu pecado, o seu pecado entrou em Jesus. E a Bíblia diz, ele levou na cruz. Não foi depois da cruz, foi na cruz os nossos pecados. Quando ele estava na cruz, o Pai estava com ele. Mas quando o pecado da humanidade entrou nele, antes dele morrer, naquele exato momento foi quando o Pai o desprezou. Foi naquele exato momento que o Pai saiu de perto dele. Foi naquele exato momento que Deus desamparou ele. Por quê? Porque Deus não suportou o pecado do homem sobre a vida de Jesus. O pecado da humanidade fez Deus se distanciar do próprio Cristo, do próprio Filho encarnado. O pecado é algo sério, não é brincadeira. O pecado não é algo que você pode viver com ele e achar que não tem problema. Se o próprio Cristo teve Deus saindo de perto dele por causa do pecado que não era dele, quanto mais eu e você quando pecamos. Eu quero que você entenda o que eu estou falando até agora é sobre a gravidade do pecado. O que eu estou falando até agora é o mal que o pecado origina, é o mal que o pecado joga sobre nós. Se o próprio Cristo foi desamparado por causa do pecado, querido, entenda o poder maligno do pecado, entenda o poder destruidor do pecado, entenda isso de uma vez por todas. O pecado trouxe para Cristo vergonha, o pecado trouxe para Cristo desprezo, o pecado trouxe para Cristo dor, o pecado trouxe para Cristo solidão, não apenas dos seus amigos e familiares, mas do próprio Deus. Quando os seus amigos distanciaram, Cristo continuou na cruz. Quando os discípulos o abandonaram, Cristo continuou na cruz. Quando os seus melhores amigos o abandonaram, ele continuou na cruz. Quando os fariseus desprezaram Jesus, dizendo, salvastes a muitos, salva-te a ti mesmo, Jesus continuou na cruz, sem falar nada. Mas quando Deus o desamparou, mas quando Deus se distanciou dele, ele não pôde mais ficar calado. Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Por que, querido? A mãe, o pai, os amigos podem sair de perto de você, mas viver longe de Deus, não tem como viver longe do Senhor. Não tem como você viver sem a presença, a consciência da presença de Deus, não há como. Entenda o poder destruidor do pecado, eu preciso que você entenda isso, porque se você não entender isso, você nunca vai valorizar o que Cristo fez na cruz. Se você não compreender isso, você não vai entender os cravos, a coroa e as chicotadas de Cristo. Abre João capítulo de número 15. Na cruz, Cristo recebeu vergonha, desprezo, dor e solidão. A cruz trouxe isso para Cristo. Abra primeiro em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo de número 10. Eu queria que você marcasse Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler e fazer uma leitura em seguida. E João, deixa eu procurar aqui João, marca Hebreus e corre para João.
Eu tinha anotado João 15, mas não é João 15. Eu estou procurando aqui, querido, rapidamente. Aleluia. Deixa aí que depois eu vou encontrar. Em nome de Jesus. Vamos para Hebreus primeiro. Hebreus capítulo 10. Era uma sequência para poder nós entendermos esse Hebreus 10. O que a cruz trouxe para nós? Primeiro o que trouxe para Cristo, mas o que ela trouxe para nós? Como consequência do que Cristo fez na cruz do Calvário. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo seu sangue, e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos ler de novo. Tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos. Aí, dá uma pausazinha aqui. Quando o homem pecou, Deus se distanciou do homem, mas Deus ele sempre quis ter o homem como comunhão. E Deus construiu o tabernáculo, nós já estudamos aqui, vi uns 4 meses sobre o tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha um arraial, ele tinha o átrio, tinha um lugar santo e tinha um Santo dos Santos, só dividido por um véu. Aquele véu dava acesso ao Santo dos Santos, seria esse pedacinho aqui. E esse Santo dos Santos é onde estava a Arca da Aliança, onde a glória de Deus repousava. E só naquele ambiente Deus manifestava-se. E só naquele ambiente Deus se movia. E quem tocava naquele lugar fora, o sumo sacerdote morria. Mas é interessante que esse versículo ele diz uma coisa. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Por que a palavra intrepidez está aqui? Porque o sumo sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, havia um véu muito espesso. E quando ele ia atravessar esse Santo dos Santos, ele ia com um pouco de receio, um pouco de medo. Porque se houvesse um pecado sobre ele entraria e morreria imediatamente. É tanta verdade que ele ia com uma corda amarrada no pé. Porque caso ele caísse, alguém só fazia puxar o corpo. Porque nem para ir buscar o defunto poderiam entrar para buscar. E quando esse homem ia uma vez por ano, ele entrava com receio, temeroso, com medo, com calma, com cuidado. Ele tinha medo de entrar na presença de Deus por causa do pecado. Mas em Hebreus capítulo 10, versículo 19, Deus está dizendo para mim e para você, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que foram conquistadas na cruz foi: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que isso significa? Que nós podemos ter livre acesso ao Pai. Ou falta de um amém? Amém. Nós podemos ter livre acesso ao Pai. Amém. Nós podemos ter comunhão com Deus. Não precisamos como sumo sacerdote uma vez por ano, com medo e com o pé amarrado, mas todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, temos livre acesso, temos comunhão. O Deus está aqui, nós podemos olhar a face dele, nós podemos falar com ele, nós podemos adorar ele com intrepidez e coragem. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Cristo conquistou essa possibilidade. O medo que havia, a morte que pairava, a vergonha que existia, a calma que havia ali, foi tirada na cruz e foi colocado intrepidez, coragem, um caminho, uma liberdade, uma ousadia, para que nós pudéssemos falar com o Senhor. A primeira coisa que a cruz nos trouxe, diga aleluia. João capítulo de número 8, corra comigo. João capítulo de número 8. Versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Antes de nós continuarmos, Jesus estava conversando com a multidão, um povo hebreu, o povo escolhido por Deus, a nação santa, o povo de Israel, descendência de Abraão, o homem das promessas. E Deus olha, e Jesus pregando para esse povo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles continuam a conversa no versículo 33. Respondeu-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo
que todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do... Olhe para mim, querido. O pecado, ele gera uma prisão. O pecado, ele gera uma escravidão. O pecado, ele gera um aprisionamento. Todas as pessoas que praticam pecado, Cristo está falando que são escravos. Quem já viu o filme que tem um escravo? Aí você lembra da escravizaura. Ser escravo é bom, querido? De maneira alguma. O escravo, ele não tinha direito sobre ele, porque ser escravo significa que você tinha um dono. Ser escravo quer dizer que você tinha um dono que lhe obrigava a trabalhar até morrer. E se você não quisesse, o açoite era o seu castigo. No final do dia havia uma senzala. Eu não sei se você já foi na Pedra da Rajada. Para o lado diz que tem uma casa que era um local para refúgio de escravos. E lá tem uma senzala. O castelo que chama, né? O castelo. E os porões, digamos assim, desse castelo eram uma senzala. Dizem que até hoje tem correntes e agrilhões onde se prendiam os escravos. O escravo desobediente passava a noite no tronco, com mãos para cima, empendurado. Se faltasse a força e o sono abatesse, ele caía e ficava empendurado só pelos braços, como castigo. Ali era uma vida de escravo. E a Bíblia está dizendo que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia também diz que todos pecamos. Se todos pecamos, todos éramos escravos do pecado. Todos tínhamos um Senhor. Todos tínhamos um problema. Todos tínhamos um feitor. Todos tínhamos agrilhões. Todos tínhamos um proprietário. Todos nós não tínhamos mais direitos, não tínhamos mais vontades, não tínhamos mais nada a nos dirigir conforme nós queríamos, porque o Senhor chamado pecado e o feitor chamado Satanás era o que governava a vida do homem por causa do pecado. Mas eu queria que você abrisse Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. Aleluia. Apocalipse 5, vamos ler o versículo de número 9. Apocalipse 5, 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes. Observe as palavras: com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Abre também, por favor, Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, antes de Efésios, depois de Coríntios, versículo de número 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou. Se você tem uma caneta, grifa essa palavra resgatou. Tem um pincel, pinta bem bonito, com uma cor bem chamativa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Vamos ler de novo o versículo 13. Cristo nos, o quê? Cristo nos, olhe para mim. João capítulo 8 está dizendo que o pecado faz de mim um escravo. O pecado faz de mim um escravo. Mas em Apocalipse 5 diz que o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, comprou. Isso quer dizer que ele era um valor, que ele era um preço. Então o sangue de Jesus foi um preço que nos comprou. E nos comprou para Deus. Por que nos comprou para Deus? Por que a Bíblia usa essa terminologia como em Gálatas? Em Cristo nos resgatou. Por quê? Porque quando Paulo escreveu Gálatas e quando João escreveu Apocalipse,
Apocalipse, ele estava escrevendo para um povo que entendia o linguajar que eles falavam. Olhe para mim, olhe para mim. Quando Paulo escreveu, havia uma cultura de escravos. Por exemplo, Roma, você lê a história, você vai aprender, você aprendeu que Roma ele era a força propulsora e motora do trabalho de Roma, era uma força escrava. Escravos trabalhavam para manter Roma. Então, quando ele escreveu o livro de Gálatas, todo o povo sabia o que era ser um escravo. Ele sabia que alguém que perdia uma guerra era capturado e poderia ser vendido como escravo. Ele sabia que alguém que tinha uma dívida poderia ser dado pela dívida ou ser preso pela dívida e ser vendido como escravo. E quando alguém estava nessa situação de escravo, ele era pego e colocado em um mercado. E esse mercado onde havia os escravos era chamado ágora. No idioma grego era o ágora, o local onde os escravos ficavam. E ficavam naquele local os escravos a serem vendidos. E quando alguém iria comprar o escravo, ele chegava para lá e resgatava o escravo da dívida. Comprava o escravo e colocava ele em seu lugar, em seu favor, em sua benesse, em seu benefício. Então eu poderia chegar num local, olhar lá, como você vê na televisão, olhar os dentes, olhar se é novo, se é velho, e comprar aquele escravo. Se um parente meu, por exemplo, foi colocado escravo por causa de uma dívida, e eu era mais abastado, eu poderia ir lá e resgatá-lo da escravidão por causa daquela dívida. Quem está entendendo? Essa palavra de Hebreu, de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou, é a palavra exagorazo. A palavra exagorazo significa comprar de volta. Olha a terminologia que a Bíblia está usando. Significa que em Cristo, ou Cristo nos comprou de volta. Você consegue entender, irmão? O que Cristo lhe comprou de volta de onde? Lá do mercado de escravo que o pecado lhe levou. O pecado lhe levou para o mercado de escravo, para o ágora, para a prisão, para uma dívida que você não poderia saldar, para uma dívida que você não poderia pagar, algo impagável, que ninguém poderia lhe livrar, que ninguém na sua família, nem amigo, nem você mesmo poderia resolver. Mas Cristo veio e te resgatou, exagorazo, e te comprou de volta. Em Apocalipse diz, com seu sangue, Ele te comprou, te resgatou para Deus. Antes escravo do pecado, agora servo livre do Senhor. Você entende o que a cruz fez por você? Você entende o que Cristo fez por você? Isso foi por você, porque você não poderia fazer isso. Isso foi por você, porque você não poderia sair daquele lugar. E aquele lugar era um local de solidão, de escravidão, escravidão eterna. Mas Cristo te resgatou da prisão, do pecado, do juízo, da maldição da lei, e te comprou para Deus, e te fez filho, e te fez assentar nos lugares celestiais, e te fez herdeiro das promessas, e te fez herdeiro do que Deus tem para ele, para mim e para você. Diga aleluia. Precisamos entender isso, precisamos compreender isso, e precisamos tomar posse disso para as nossas vidas. Antes de pecar, lembre do preço desse pecado na cruz. Antes de pecar, lembre-se da escravidão do pecado. Antes de pecar, lembre-se do mercado de escravo, onde o pecado carrega o homem. Mas se pecar, lembre-se que o mesmo sangue de Jesus ainda é poderoso para lhe perdoar, lhe redimir, lhe lavar, lhe purificar, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, lhe livrar da maldição da lei, do pecado, te libertar e te colocar mais uma vez como Senhor. Perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoa meu irmão? 7 vezes? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus não quer que você viva pecando, mas Ele sabe que nós temos a inclinação para o pecado.
Se você pecar, querido, se você pecou, se você errou, não deixe o pecado viver na sua vida por mais nem um segundo, por mais nem um minuto. Porque cada dia no pecado, cada minuto no pecado, você é mais um dia como escravo e mais um minuto como escravo, e ainda está naquele lugar. Se você pecar, querido, não se preocupe, ou melhor, preocupe-se por causa do pecado, mas lembre-se de um resgatador, lembre-se de um libertador chamado Jesus Cristo, aquele que morreu para lhe libertar e para lhe dar vida abundante. Não peque, mas se pecar, lembre-se que o Senhor te perdoa, Ele te limpa, Ele te purifica de todo o pecado. O pecado fez Deus sair próximo de Cristo, mas o sangue de Cristo sobre nós nos leva para junto do Pai, nos dá livre acesso a Ele com intrepidez e com coragem. O sangue de Cristo foi o preço, foi o valor necessário para nos comprar do mercado de escravo e nos colocar livres para o Senhor, livres para Ele, para termos livre acesso, para termos comunhão, para falarmos com Ele, para irmos morar no céu. Lembre-se, você é livre porque Cristo pagou o preço do seu e do meu pecado. E para encerrar, 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24. 1 Pedro 2, 24 diz o seguinte: fala sobre Pedro, o apóstolo Pedro falando sobre o que Jesus fez na cruz, carregando Ele mesmo em seu corpo. É interessante, querido. Olha as palavras que estão sendo usadas. Carregando Ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Quer dizer que Ele decidiu pegar o pecado e colocar sobre Ele. Não sei se você consegue captar isso. Carregando Ele mesmo. Isso quer dizer, irmão, essa palavra aqui, essa frase fala assim, que Ele decidiu fazer isso, que Ele escolheu fazer isso, que Ele quis fazer isso. Ele mesmo pegou e carregou sobre Ele. Ele que fez isso, e Ele que segurou o pecado sobre Ele, porque somente Ele poderia fazer isso. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. E o final do versículo é onde eu quero enfatizar: por suas chagas, por suas feridas, fostes. É algo que a cruz conquistou por você, cura. Quando Cristo morreu, além de perdoar os seus pecados, além de restaurar a sua comunhão com Deus, além de lhe dar livre acesso ao Pai, além de lhe fazer filho e herdeiro, Ele deu a possibilidade de receber cura para toda e qualquer enfermidade. Diga amém. Diga eu creio nisso. Isso quer dizer, querido, se você está enfermo, se você está doente, Cristo já levou na cruz do Calvário toda doença e toda enfermidade. A doença também é fruto do pecado. A doença também é fruto do mal que geraram lá em Gênesis capítulo 3. A doença é um mal que o pecado trouxe para o mundo, mas a cura é um bem que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Se você está doente, foi por causa de Adão, mas você pode ser curado por causa de Jesus. Quem crê nisso? Fique em pé no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Ministério do Louvor, vem cá. Glória a Deus. Lá do lado aí.